Amém. Boa noite, igreja. Tá todo mundo feliz ainda aí? Todo mundo empolgado? Amém, glória a Deus. E antes, de começar, na verdade, hoje a gente vai ter um momento aqui, vamos estudar a palavra juntos nessa noite. A gente vai poder aqui cavucar a palavra de Deus para achar algumas riquezas aqui que ele tem para a gente. Amém? E eu queria antes agradecer também ao pastor Zé pela confiança, porque Deus, só os nossos pastores mesmo para dar oportunidade mesmo para algumas pessoas como nós, que a gente merece tanto da misericórdia de Deus, e eu queria agradecer a confiança deles, pastor Zé, pastora Vânia, pastor Marcílio, Alisson, pastor Adriana, que estão sempre ali, do nosso lado, e que toda a honra seja ao Senhor também, agradecer a Ele por essa oportunidade de estudar a sua palavra junto com vocês, meus irmãos. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre um tema que Deus ele trouxe muito forte recentemente ao meu coração, a respeito de uma passagem, a respeito de algumas reflexões que eu tenho feito sobre a palavra. Eu espero que essa palavra encontre o coração de alguém aqui nessa noite. Eu espero que essa palavra penetre de fato o coração de alguém nessa noite. E eu creio no poder dela e eu creio que algo vai acontecer nessa noite. E a gente vai falar sobre o jardim. A gente vai falar, o título da palavra de hoje é De Volta ao Jardim. Então hoje é a noite que a gente vai encontrar o nosso caminho de volta ao jardim de Deus. Amém? Eu queria começar a leitura no livro de Gênesis, Porque não tem como falar sobre o jardim de Deus e não começar pelo livro de Gênesis, Então, muito do que a palavra de Deus quer nos ensinar, porque a Bíblia, a palavra, ela é uma grande história contada, Que ela começa ali no Gênesis, mostra toda a redenção, mostra Cristo Jesus vindo por nós e mostra no final o que vai acontecer quando Ele voltar e a gente estiver junto com eles. Amém? Mas é interessante saber que essa história, ela começa, ali com um jardim. E é muito interessante, e a gente vai ver aqui essa noite que, além de ter um jardim, havia também um jardineiro, E existe um primeiro jardineiro e existe um segundo jardineiro. E a gente vai conhecer sobre esses dois caras nessa noite e a gente vai poder aprender o que Deus quis ensinar com o jardim dele. Amém? Então vamos lá em Gênesis 2. Espero que dê tempo, gente, de falar tudo também. Gênesis 2, do verso 7 ao verso 9. A gente vai começar por eles, mas a gente vai continuar aí no capítulo 2. Vamos para o capítulo 3 e depois outras passagens. Mas deixa a Bíblia aberta no capítulo 2, por enquanto. Na versão NAA, se possível. Olha, de Deus. Amém. Então vamos lá, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Repete aí, o Senhor Deus plantou um jardim. Amém. Na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém, pessoal. Aqui, a gente já começa a ver algumas coisas interessantes sobre o coração de Deus. Na verdade, essa noite, eu acho que a nossa principal busca, além de conhecer um pouco mais sobre esse jardim, é conhecer mais do coração de Deus. Então aqui a gente já começa a ver que esse jardim que Deus plantou, ele foi plantado pelo próprio Senhor. Então o Senhor, ele tinha uma motivação ao plantar aquele jardim. Deus, ele quis plantar aquele jardim. Ele não somente formou o homem, mas ele quis colocar o homem nesse jardim. Então esse jardim, ele foi colocado em um lugar que se chama Éden. Então, o jardim do Éden que a gente fala é o jardim que foi plantado no Éden. E, gente, quando a gente vai ali no original, a gente vai ver o que significa Éden. Éden significa prazer. Éden significa deleite. Ou seja, no começo, Deus plantou um jardim no lugar de deleite, um jardim no lugar de prazer. Deus, ele preparou esse lugar de alegria para o homem,
E Deus ele fez tudo que era necessário para esse jardim ter aquilo que o homem ia precisar. Amém? Então, nesse jardim ia ter tudo aquilo que o homem ia precisar para sobreviver e para ter uma vida plena e para ter uma vida de comunhão com Deus. Porque Deus ele não colocou ali a criação do homem, ele foi um transbordar do amor de Deus. Porque Deus, acredita que ele tem tudo que precisa. Então, ele não precisava de mais pessoas, mas ele decidiu criar o homem num ato de transbordar do seu amor. E eu vejo aqui Deus ele preparando um lugar para ter comunhão com o homem. E esse jardim era um jardim que era regado por um rio, né? E a gente vai ver lá em Gênesis 2, do 10 ao 14. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Se a gente for estudar, né, o nome de cada um desses rios e tentar entender a motivação do Senhor, ao colocar esse rio, a gente vai começar a descobrir alguns tesouros que o Senhor tem aqui na sua palavra. Porque vocês lembram que eu falei, Deus ele colocou no jardim tudo que era necessário para o homem subsistir. O jardim era um local de prazer. O jardim era um local que o homem não tinha falta de nada. O jardim era o local onde o homem tinha plenitude de tudo. O jardim era o local que o homem tinha comunhão direta com Deus. E mais lá na frente a gente vai entender o que era essa comunhão direta que ele tinha com Deus. Mas quando a gente vai para cada um desses rios, desse rio que se divide em 4, a gente vai começando a entender algumas coisas ali na palavra de Deus e entender o grande presente que Deus deu para o homem quando ele fez esse jardim. Amém? Quando a gente vai ali para o rio Pison, no original Pison significa aumento, significa inclusão. E ele rodeava a terra de Avilá, e Avilá significa círculo. E Avilá era uma terra que tinha muito ouro. Quando a gente escuta essas 3 palavras, essas 3 coisas, aumento e inclusão, quando a gente escuta círculo e quando a gente escuta ouro, eu me lembro de quê? A aliança. Amém? Quando a gente vai para o segundo rio, é o Gion. Gion significa irrompendo, significa avançando. E ele rodeava a terra de Cush, que também era conhecida como Etiópia ou Núbia. E essa terra, pessoal, ela era conhecida por abundância de recursos. Então o Senhor, aqui no rio Gion, mostra o avanço com a abundância de recursos, um lugar onde nada falta. Amém? Quando a gente vai para o terceiro rio, que era o Tigre, que no original é Hidekel, significa rápido. E ele estava de frente para a Síria, que no original Ashishur significa um passo bem sucedido. E por último, termina com o rio Eufrates, que no original é Perate, que significa frutífero. O que é que esses 4 rios querem dizer para a gente, pessoal? Querem dizer que no jardim o homem tinha a abundância de tudo o que ele precisava. Em primeiro lugar, ele tinha aliança. Em segundo lugar, ele tinha todos os recursos que ele precisava. Em terceiro lugar, ele sabia que ele tinha um lugar que ele podia avançar de forma bem-sucedida. E por último, ele sabia que entendendo isso, ele poderia ser frutífero. Então, pessoal, o jardim, ele não era simplesmente um lugar, mas ele era algo em que Deus mostrava para o homem que ali ele tinha tudo que precisava. No jardim, nada. Estando no jardim, o homem não teria falta de nada. Estando nesse lugar que Deus plantou, o homem não precisaria de mais nada. Amém? Em Gênesis 2, 16 e 17, Deus dá uma ordem, né? Ele começa a dar responsabilidades para o homem, né? E ele começa também a dizer para o homem o que ele poderia fazer ali naquele jardim. E ele fala, e o Senhor Deus ordenou ao homem de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Aqui, o Senhor Deus apresenta para o homem dizendo, olha, tudo que tiver aqui nesse lugar, você pode se satisfazer, você pode comer. A Bíblia fala que existiam frutos que eram belos à vista e eram agradáveis ao homem. Então,
no jardim não faltava nada para o homem, pessoal. No jardim ele tinha tudo o que ele precisava. E olha que eu ainda não cheguei na presença de Deus. Eu ainda nem falei da presença de Deus, eu estou falando de coisas naturais. A árvore da vida, ela simboliza o quê? Simboliza a vida eterna, vida em abundância, cura, plenitude. O homem, ele podia escolher entre duas árvores ali, e Deus, ele colocou essas duas árvores ali no centro, em evidência. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto a árvore da vida simbolizava a vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela colocava diante do homem uma oportunidade de obediência. Porque Deus, ele foi claro em dizer, se comeres dessa árvore, certamente morrerás. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela simboliza uma responsabilidade que Deus nos dá, de escolher, obedecer ou não. Existe uma restrição do Senhor para o homem comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não existe uma restrição do Senhor para o homem comer a árvore da vida. Amém? A verdade é que quando Deus coloca aquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, ele já entendia que o homem não tinha capacidade por conta própria de discernir o bem e o mal. A verdade é que sem Deus nas nossas vidas e sem entender quem Deus é, pessoal, a gente não consegue discernir o que é bom e o que é ruim. Sem os mandamentos do Senhor, sem o seu amor derramado sobre nós, a gente não conheceria o verdadeiro amor. E Deus, ele derramou do seu amor ali naquele jardim. Ele deixou tudo disponível para o homem naquele jardim. Ele deixou do melhor para o homem naquele jardim. Quando alguém vai ter um bebê, prepara todo o enxoval, né, para esse bebê nascer, compra as roupinhas, faz tudo, né? Prepara o berço, prepara o local. Vocês conseguem ver que o Senhor fez a mesma coisa com o homem? Ele preparou um lugar para o homem. Ele preparou um lugar que não faltaria nada para o homem. Um lugar de plenitude, um lugar de vida, um lugar de abundância. Isso estava disponível para Adão, pessoal. Adão tinha tudo isso disponível. E o Senhor fez questão de colocar ele lá. Amém? Vocês estão muito calados. Mas glória a Deus. Em Gênesis 2,18, diz assim, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E mais, no jardim Deus percebeu a primeira coisa na criação que ele disse que não era bom, porque até então tudo que ele fazia era bom, mas a primeira coisa que ele percebeu que não era bom era o quê? Que o homem estivesse só. E foi no jardim que Deus apresentou a Adão e Eva, carne da sua carne, osso do seu osso. Então foi no jardim que Deus deu companhia para Adão. Foi nesse lugar que Deus, ele fez com que Adão não habitasse só, porque até então Adão não se sentia completo porque ele não tinha sua ajudadora. Até então Adão se sentia sozinho. Até então Adão não entendia, ele não podia, e foi nesse lugar que Deus deu para ele uma companheira. E o pastor estava até falando do curso de noivos, né? Profetizando sobre a vida de vocês, meus irmãos, porque é no jardim que a gente conhece essa pessoa. É nesse lugar que a gente vai conhecer essa pessoa. É quando a gente entender o lugar do jardim que Deus vai entender, não é bom que ele esteja só. Então o jardim, quando a gente começa a pensar sobre ele, a gente começa a entender que o jardim, ele não era simplesmente recursos naturais, não era simplesmente as árvores, não era simplesmente os rios que regavam aquela região, a beleza do jardim. Quando a gente começa a olhar para essas passagens e ver tudo que Deus preparou para o homem, ali naquele lugar a gente vê que Deus, ele estava dizendo, eu estou preparando um lugar porque eu quero ter relacionamento contigo. E a gente vai ver ali um pouquinho mais na frente na palavra, quando o homem percebe que não tinha mais relacionamento com Deus. Por que eu estou falando isso para vocês, meus irmãos? Porque eu quero que a gente entenda nessa noite. Deus, ele criou esse lugar, um lugar de plenitude, de comunhão com ele. Deus, ele criou esse jardim para mostrar que ele sim se importa com cada um de nós. E que ele sim criou um lugar com tudo que era necessário para que Adão crescesse. Amém? Agora a gente vai começar a falar, a gente já falou um pouquinho sobre Deus e o jardim que ele criou. A gente entendeu que no jardim
Existe tudo que é necessário para que o homem pudesse crescer. O homem não tinha falta de nada, amém? Só que agora a gente vai entender um pouquinho sobre o homem. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre o homem. Quem era esse homem? Era Adão. E no começo de tudo, quando Deus colocou Adão nesse jardim, Deus plantou e colocou Adão nesse jardim. E nesses primeiros momentos, o Senhor Deus, lá em Gênesis 2,15, ele fez algo. Ele colocou ali, ó, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para quê? A gente vai começar a entender as responsabilidades que Deus deu para o homem no jardim. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Amém? Cultivar, no original, quer dizer abade. E abade significa trabalhar para outro. Servir com o trabalho, servir a alguém. Esse trabalho não gerava dor a Adão. Esse trabalho era uma dádiva para Adão. Cultivar o jardim que Deus plantou para Adão era uma dádiva. Não era labuta, não era algo pesado, não era algo que gerava dor. Não havia suor nesse trabalho, pois era um trabalho prazeroso. Amém? E guardar, no original, é chamar, que significa vigiar, observar, prestar atenção e proteger. No jardim, gente, Adão ele ganhou duas responsabilidades que não eram um peso para ele, mas era uma dádiva. Tanto o cultivar quanto o guardar para Adão era um presente. Porque imagina você ter algo lindo que Deus fez para ti, algo tão precioso como o jardim que o próprio Deus plantou. O mínimo que eu posso fazer é cultivar e guardar, para que ele continue crescendo, para que ele continue se desenvolvendo, para que essas árvores cresçam, para que elas deem frutos mais bonitos ainda, para que minha descendência possa estar nesse lugar também. Porque Deus ele deu uma ordem ao homem de se multiplicar também. Então Deus não queria que o homem tivesse só ali. Então esse lugar era um lugar que ia abrigar também a descendência dele. Amém? Só que em determinado momento da história, as coisas começam a desandar, né? As coisas começam a ir por um caminho que Deus ele não tinha pensado, que ele não tinha projetado. Creio que Deus ele não cultivou um jardim esperando o pior do homem, sabe? Mas infelizmente aconteceu. E a gente vai olhar um pouquinho sobre isso. Lá em Gênesis 3, diz o seguinte, a partir do 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Gente, só uma pausa. A serpente colocou na cabeça da mulher a dúvida sobre quem Deus era. Quantas vezes a gente não recebe em nossos pensamentos uma dúvida referente às coisas de Deus? Será que isso é para o meu bem mesmo? E a serpente quis fazer, a serpente deturpou aquilo que Deus falou. Quando a serpente disse que Deus falou, não comam do fruto de nenhuma árvore, na verdade, antes a gente viu hoje nessa noite já que Deus ele falou, comam de todas as árvores do jardim, exceto uma. E essa uma árvore que Deus deu, o exceto, era uma chance para o homem de dizer, Senhor, eu te amo genuinamente. Senhor, eu amo mais te obedecer do que provar desse fruto que parece bom e agradável à minha vista. Continuando. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele nem tocar nele, para que não venham a morrer. O Senhor Deus deixou bem claro para eles, né, que se eles comessem, eles iam morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E a gente já está cansado de saber, né, pessoal, que a gente já leu, já conhece essa história, a gente sabe que a serpente é uma manifestação de Satanás. E Satanás ele fez isso nessa época e continua fazendo nos dias de hoje.
Ele continua plantando nas nossas mentes e nas nossas cabeças dúvidas quanto às intenções do nosso Deus e dúvidas quanto à bondade que Deus tem para as nossas vidas. Porque deixa eu te dizer, Deus ele preparou um jardim em que não há falta de nada, mas Satanás vai tentar te mostrar que, na verdade, onde há abundância, há escassez. Ele deturpa a criação de Deus. Ele deturpa as intenções de Deus. E é aí que entra o guardar, porque a gente precisa vigiar e prestar atenção sobre aquilo que é lançado sobre as nossas vidas. Assim como Satanás lançou sobre a mulher. Amém, gente? E Gênesis 3,6 fala: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, olha aqui, ó. Vendo a mulher, era agradável aos olhos, era desejável para ela ter algo que ela, até então Satanás, ele plantou essa necessidade nela. Ele falou: olha, tu precisa ter esse conhecimento também, porque tu não tem, e Deus não quer que tu tenha esse conhecimento. Ele plantou uma necessidade no coração dela que ela nunca teve, porque ela tinha tudo que ela precisava. Então Satanás ele fez com que essa mulher tivesse uma necessidade e viu naquela árvore algo para preencher a necessidade que ela tinha. E gente, isso aqui é o quê? É o pecado. O pecado ele se mostra como algo para preencher uma falta que eu tenho, mas na verdade não me preenche. Porque quando eu tenho Cristo, eu sei que eu tenho tudo o que eu preciso. Então ela não tinha falta de nada, e eu digo para vocês, meus irmãos, em Cristo nós não temos falta de nada. Nós não precisamos achar necessidades que nós não temos. Amém? Então mesmo que Satanás ele lance os seus dados inflamados, nós levantamos o escudo da fé e temos a ciência que em Cristo não nos falta nada. Nós não temos necessidade nas coisas de fora, nós temos em Cristo a plenitude de tudo. Desse fruto não comeremos, pessoal. Esse fruto não é para cada um de nós. Porque a partir do momento que a mulher comeu esse fruto, algo entrou na vida dessas pessoas. E esse algo se chama morte. E o Senhor tinha falado para eles: gente, não comam, filhos, não comam, porque certamente morrerão. E a partir do momento que ela cedeu a uma necessidade que ela não tinha, o pecado entrou. E o pecado, quando ele entrou, ele não veio somente como uma palavrinha, mas ele veio com um pacote. E esse pacote incluía a morte, incluía doenças, incluía choro, incluía dor. Porque eles não tinham isso. O jardim era um local que não existia dor, que não existia sofrimento, que não existia cansaço, que não existia tristeza. Mas ao ceder ao pecado, algo que era agradável aos seus olhos, o pecado veio e apresentou para o homem a morte. Paulo diz: o salário do pecado é a morte. E o homem viu isso no começo de tudo. E quando a gente olha para Eva, tudo bem, Eva comeu o fruto, mas Adão ficou calado. Adão poderia se posicionar, assim como nós podemos nos posicionar diante de cada fruto que nos oferece. Amém? E Adão não, ele ficou calado. Não, ela me deu o fruto, eu vou comer, mas Adão poderia ter se posicionado como filho de Deus. Sabe? Existe um livro até que tem esse nome, o título dele é O Silêncio de Adão, porque o silêncio de Adão perpetuou o pecado no mundo. Então existem 3 erros aí: existe o ceder ao pecado de Eva, existe o silêncio de Adão, que é a omissão diante das situações, e existe a serpente que induziu Eva também. E esses 3 foram amaldiçoados, pessoal. Isso é o que o pecado faz. É isso que o pecado traz. Ao invés do homem estar fazendo o que Deus mandou, que era cultivar e guardar o jardim, o homem preferiu ceder aquilo que foi entregue a ele sem questionar a vontade do pai, porque o pai tinha falado uma vontade para ele. O pai disse: não coma, você morrerá. Não coma, você morrerá. Mas Adão não se posicionou. E gente, olha o que mais dói quando chega nessa passagem, é essa parte. Eu não sei, em mim dói muito, porque olha aqui, ó. Até então,
não tinha se revelado na palavra que Deus visitava eles na viração do dia. Em Gênesis 2 não é falado isso. Sabe quando é que é falado que Deus visitava eles toda vez na viração do dia? Foi depois que eles caíram. E vocês sabem por que foi depois que eles caíram? Porque a gente só dá falta de algo depois que a gente perde. A gente só dá falta da presença do Senhor quando a gente está fora dela. Eles só sentiram falta, e só foi falado na Bíblia que o Senhor visitava eles toda tarde quando eles perderam esse lugar. Porque quando o Senhor foi no outro dia, eles se esconderam de vergonha, e é isso que o pecado faz com a gente, pessoal. O pecado, ele faz a gente sentir vergonha de não querer estar na presença de Deus. Deus, com um chamado lindo, Deus preparou tudo, Deus preparou um jardim, Ele plantou, deu árvores de toda sorte, deu tudo que Adão precisava, deu uma aliança para Adão, deu a força que ele precisava para avançar, tornou Adão um cara frutífero. Mas tudo isso foi perdido. E o pior, ele perdeu a presença de Deus, que era o mais importante do jardim. Só que ele só deu falta depois que ele perdeu. Amém, gente? Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Fala aí, pessoal, o descendente. Amém. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui a gente tem a primeira profecia de Jesus. Aqui a gente tem o primeiro anúncio de misericórdia para o erro do homem. Deus, ele poderia ter deixado passar um tempo e falar, mas não, logo depois ele disse: eu preparei um descendente para ti que vai pisar a cabeça da serpente. Ele é rápido em oferecer misericórdia, pessoal. E a mulher, ele disse: aumentarei muito seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra por sua causa. Gente, isso é muito... A terra não era para ter isso, pessoal. Não era para ser um lugar de dor. Não era para ser um lugar de choro. Sabe, não era para ser um lugar de assassinato, de roubos, não era. Não era o projeto de Deus. De mentiras, não foi para isso que... O projeto de Deus não era isso. E Deus continua: em fadigas você obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida. Ela produzirá também os espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Eis aqui o primeiro animal que era morto, para ter as suas peles usadas para cobrir o homem. E aqui a gente olha mais uma vez Jesus. Porque no momento que pecamos, primeiro, Deus já anunciou a misericórdia. E segundo, Ele já proveu a cobertura sobre Adão e sobre Eva. Isso prenunciava o que Cristo iria fazer por nós, pessoal. Amém? Então, essa mesma serpente que enganou a mulher, Deus anunciou naquele momento que um dia ela seria subjugada. Por quem? Pelo filho do homem, o descendente da mulher. Então, do mesmo lugar que houve queda, Deus suscitaria misericórdia. Do mesmo lugar que houve erro, Deus levantaria a solução. Da mesma mulher que errou, dela sairia a descendência. E no final, Deus fala o seguinte: o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente.
Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Só beba uma água, pessoal. Então, Deus ele colocou ali anjos guardando o caminho para a árvore da vida. E ele diz, olha, o homem não pode comer da árvore da vida. Agora, a gente não pode deixar ele comer da árvore da vida, mas vocês sabiam que isso foi misericórdia de Deus? Porque se comêssemos da árvore da vida como pecadores, o pecado se perpetuaria. E a gente viveria um mundo eterno de pecado. E não era esse o plano de Deus. Deus ele levantaria um descendente, para que esse descendente pudesse pôr fim nisso e pudesse nos apresentar a verdadeira vida eterna. A verdadeira abundância de vida. Amém, gente? E fala o seguinte, os anjos eles guardavam o jardim para que o homem não chegasse à árvore da vida, porque se o homem chegasse à árvore da vida, acabou, o pecado ia se perpetuar, não ia ter mais jeito. Mas é interessante olhar para essa passagem, porque ele diz que os anjos guardavam o caminho para a árvore da vida. Eles guardavam o lugar pelo qual eles precisavam passar para chegar na árvore da vida. Amém? E o homem, nesse momento, ele foi lançado fora do jardim. Ele não podia mais habitar num lugar de comunhão perfeita com Deus. Ali houve a primeira morte. Porque o Senhor falou, certamente morrerás. Mas não era uma morte física, era uma morte espiritual. Então, naquele momento, o homem não podia mais ter comunhão com Deus. Ele não podia mais conhecer Deus de verdade. Ele não podia mais ministrar ao coração de Deus, falar com Deus, ter tempo com Deus na viração do dia. Ele não podia mais. Porque o pecado entrou. E o pecado me afasta de Deus. Deus é santo. E o pecado não pode coabitar com santidade. Então, como que ia acontecer isso? O homem teve que ser lançado fora. E eu sei que isso pode parecer uma notícia ruim. Estar fora do lugar que Deus plantou para nós estarmos. Estar fora do lugar de abundância, que não nos falta nada. Estar fora do lugar de aliança. Mas existe misericórdia nesse ato de Deus. E existe uma boa notícia. Existem boas novas que podem nos resgatar. Existe algo bom a partir disso tudo. Amém, gente? E aí fica a pergunta, o homem foi lançado fora do jardim. O homem foi levado para fora. O homem foi expulso. 2 anjos ficaram protegendo ali o caminho para a árvore da vida. Uma espada flamejante está ali, cercando o jardim. E passou-se tempo. E a pergunta ficou, como que a gente vai voltar para esse jardim? Como que a gente vai voltar para esse lugar de comunhão? Como que a gente vai voltar para esse lugar de intimidade? Como que a gente vai voltar a estar ali, tendo tempo com o meu Senhor? A verdade é que o homem tentou voltar ao jardim algumas vezes. A verdade é que houveram ali, ao longo da história de Israel, tiveram várias tentativas de trazer esse lugar da presença de Deus. Amém? Se a gente for mais um pouquinho ali no livro de Êxodo, a gente vai ver que havia um lugar que Deus falou para Moisés, que era o tabernáculo. E no tabernáculo repousava a presença de Deus. Mas o tabernáculo não era plenamente o que Deus queria. Amém? Houve mais à frente o templo de Salomão. Sacerdotes ministravam, sacerdotes apresentavam ofertas, sacerdotes sacrificavam a favor do povo, para que ali pudesse ter uma certa comunhão com Deus, mas no início nem todos poderiam ter também. Era só a tribo de Levi que podia. Era só a tribo de Levi que podia ministrar ao Senhor. Mas Deus ele falou para Israel, antes de tirar o povo do Egito, que ele queria fazer uma nação de sacerdotes. Então a ideia do Senhor não era ter só uma tribo ministrando, mas era ter todos os povos ministrando ao seu coração e voltando para o jardim que ele plantou. Amém?
Mas Deus, Ele é maravilhoso e Ele nos dá promessas. Ele nos dá lembretes de que Ele vai fazer algo poderoso. E existiu ali uma tentativa de trazer a presença do Senhor que Deus se lembrou no livro de Amós, que foi a tenda de Davi. E Deus fala da tenda de Davi. E olha o que Ele fala no final dessa profecia. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei suas aberturas. E tornarei a levantar suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão, e removerei o cativeiro do meu povo Israel. E reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerá o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Deus, ele prometeu que existiria ali um novo plantio desse povo, e esse povo não seria mais arrancado da sua terra. Existia um novo jardim para que esse povo estivesse plantado, e desse novo jardim esse povo não seria mais arrancado. E esse jardim veio se manifestar no descendente da mulher, que a gente falou já. Havia, pessoal, nessa promessa do Senhor, uma autoridade que seria derramada sobre alguém para plantar uma planta que não pode ser arrancada e que não pode ser retirada do lugar em que Deus queira que essa planta esteja. Amém? E aí a gente vem aqui conhecendo quem é esse cara, quem é esse descendente, quem é essa pessoa que Deus suscitou para nos apresentar esse novo jardim. Quem é? Quem é esse que traria as boas notícias? Quem é esse que traria a solução para o pecado? Quem é esse que nos lavaria? Quem é esse que nos cobriria? Quem é esse que diz, existe solução? Quem é esse que diz, eu posso te trazer para o lugar que existe abundância? Quem é esse? Aí a gente vai conhecer agora o último jardineiro. Porque o primeiro não deu bom, né, pessoal? Infelizmente, o primeiro trouxe algo que até os dias de hoje nos assola, que é o pecado. Mas glória a Deus, porque Ele levantou o último jardineiro, que é Cristo Jesus. Vocês estão felizes ainda? Amém. E quando a gente vai ver e entender como que Jesus era jardineiro, como é que funcionava isso aí? A gente vai começando a ver que a história de Jesus acabava se cruzando com alguns jardins. Então Jesus também esteve em alguns jardins durante a sua caminhada, pessoal. Só que, diferente do homem, do primeiro Adão, o segundo Adão tomou algumas decisões diferentes. O segundo Adão, ele teve escolhas que apontavam para a vida e não para a morte, apesar dele ter se entregado. Amém? Então, em 1 Coríntios 15, 45, diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que é vivificante? Aquilo que traz vida. Então, onde Adão era apenas uma alma vivente, que trouxe o pecado, que o pecado gerou a morte, em Cristo havia vida. Em Cristo a vida era gerada, em Cristo a vida era transbordada. E existem dois jardins que cruzaram a história de Jesus. Primeiro é o do Getsêmani. E no Getsêmani a gente sabe que existe ali algo que aconteceu na trajetória de Jesus, que foram a traição e a entrega dele. Porque ele não foi morto, ele se entregou para morrer. Voluntariamente ele decidiu morrer.
Então, o Getsemane era o lugar onde Jesus costumava orar com seus discípulos. O Getsemane era o lugar onde Jesus estava lá para estar na presença do Pai, para buscar esse lugar de relacionamento, para estar diante do Senhor e dizendo: Pai, eu quero relacionamento contigo. A cada oração que Jesus estava ali, ele buscava relacionamento com o Pai. Ele ansiava por estar na presença do Pai dele, pessoal. Ao ponto que ele era um com o Pai. Então existia em Jesus uma sede por estar na presença do Senhor. Existia em Jesus um anseio por estar no jardim com Deus. E ele ia voluntariamente para esse lugar. Ele não foi colocado, ele ia. Era uma decisão dele estar nesse lugar. Era um lugar de prazer e familiaridade para Jesus. Jesus ele estava familiarizado com aquele lugar, porque ele já tinha um nível de intimidade com o Pai como ninguém teve. Ele era o próprio Filho do homem. Só que o que acontece, pessoal? Mais uma vez o homem vai e acaba errando. Porque nesse mesmo jardim, Jesus ele foi o quê? Traído. Nesse mesmo jardim, coincidentemente em um jardim, Jesus foi traído novamente por um homem. No mesmo lugar que Deus decidiu colocar o homem com tudo que ele precisava, foi o mesmo lugar que mais um homem veio e traiu o Filho de Deus. Só que Jesus ele é diferente. Porque o mesmo lugar que Jesus foi traído, foi onde ele chamou Judas de amigo. Com um beijo ele foi traído, mas ele disse: chegou minha hora, amigo. Amigo para o homem que traiu ele. Enquanto Adão errou com tudo disponível, Jesus não tinha tantas coisas disponíveis e acertou. Porque ele decidiu estar no jardim. Estar com o seu coração no principal motivo do jardim, que era relacionamento com Deus. Ele era um com o Pai e não negou o cálice da ira que estava reservado para cada um de nós. Amém? E Jesus não foi retirado desse jardim por Deus, como Adão foi, mas ele foi retirado pelo homem. O homem que retirou Jesus do jardim. E ele que se colocou lá, porque ele voluntariamente queria estar na presença do Pai. E o segundo jardim que se cruzou com a vida de Jesus, não diz o nome na Bíblia desse jardim, mas diz que esse jardim era próximo ao Calvário. Gente, Jesus foi sepultado e ressuscitou num jardim. Depois disso, em João 19, 38 a 41, diz: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque ele tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite também, Nicodemos foi o cara para quem Jesus falou, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, né? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha aquilo que a árvore da vida oferecia para o homem lá atrás. Pela morte dele, gente. Pela morte de Cristo. Pela entrega dele. Porque ele decidiu dizer sim para o Pai. E não para o conhecimento do bem e do mal. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o seu sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Então Jesus foi sepultado, gente, num jardim. Havia um jardim ali preparado que ninguém havia pisado, mas que ele foi posto lá, depois que ele morreu. Será que é coincidência ser no jardim? Só que olha o que aconteceu. Em João 20, do 11 ao 13, diz o seguinte: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Nesse momento, Maria ela já tinha vindo ao túmulo uma vez e ela não tinha encontrado Jesus. E ela, meu Deus, roubaram o corpo do mestre.
Alguém pegou o corpo dele, o que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Cadê o corpo de Jesus? Rolaram a pedra, ele não está mais aqui. Meu Deus, cadê o meu mestre? E Maria chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e ela viu o quê? 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Primeiro ponto: existia uma mulher que não queria sair de perto do mestre, mesmo depois que ele tinha morrido. Existia uma mulher que entendeu aqui, ó. Maria entendeu o valor de Jesus e ela queria dar o melhor para ele, mesmo depois que ele já tinha morrido. E ela chorava, e cadê? Onde é que está meu mestre? E o que é que ela encontra? Nesse mesmo lugar, anjos guardando alguma coisa. Vocês lembram que a gente falou lá atrás? Que quando o homem foi colocado para fora do jardim, Deus colocou o quê? Anjos guardando. Então, nesse outro jardim, existia anjos guardando. E os anjos lá atrás, eles guardavam o quê? O caminho para a árvore da vida. E esses anjos aqui estavam guardando o quê? O corpo de quem? O caminho, a verdade e a vida. Aleluias! Jesus é por meio de quem nós temos a vida eterna. Ele é o caminho para a vida eterna. Ele é a verdade. Maria não precisava mais procurar ele ali, porque ele tinha decidido colocar o Espírito e a presença dele não mais em templos humanos, mas dentro de nós. Existia um novo lugar para a habitação de Deus fazer morada. Existia um novo jardim que Jesus estava construindo e plantando em cada um de nós. A palavra diz que nós somos templos do Espírito. Templos é aquilo que abriga a presença de Deus. Então o jardim não está mais plantado no Éden, mas o jardim está plantado em nós. O deleite, o prazer, a alegria em Cristo Jesus está em cada um de nós, porque Ele derramou sobre nós o seu Espírito. Isso nos faz lembrar que o mais importante que existia no jardim não eram os frutos, não eram os rios, mas era a presença de Deus. E o mais importante, Ele decidiu colocar em mim e em você. Ou seja, existe uma boa notícia, que o que foi feito lá atrás é reparado em Cristo Jesus. Que o pecado que foi consumado um dia foi coberto pelas peles do animal que foi morto, pelas peles daquele cordeiro que foi morto, para nos cobrir com seu sangue. E onde que Ele decidiu colocar a presença? Onde que Ele conseguiu colocar do seu Espírito? Em nós, pessoal. E isso está disponível. Está disponível para cada um que está aqui. A misericórdia oferecida pelo sacrifício de Jesus está disponível. E Jesus, Ele continua a nos dizer: eu quero relacionamento, eu quero relacionamento, eu quero relacionamento. Eu não quero tuas ações, eu quero teu coração. Quando a gente vai ali em João 1, no final de João 1, no verso 38 e 39, fala o seguinte: e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Qual era mais ou menos o horário da viração do dia? Era tarde, pessoal. Da tarde para a noite. Então Jesus já mostrava que Ele queria relacionamento. Ele queria: venham e vejam. Venham, venham, venham e vejam. Ele poderia muito bem ter apontado o lugar que era a casa dele. Minha casa é ali, vamos lá, qualquer dia desse passa lá. Mas não, Ele falou: venham e vejam. Há um chamado a experimentar o relacionamento com Cristo. Há um chamado a experimentar
daquilo que Ele tem para nós. Há um chamado a experimentar do novo jardim que Ele plantou dentro de mim, dentro de ti. Em Mateus 27, 51, para encerrar, diz o seguinte, amém. Diz o seguinte: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Deus, do alto a baixo, tirou toda a separação que existia entre nós. Assim, do momento que Cristo entregou o seu Espírito, o véu se rasgou. De alto a baixo. Não existe mais separação entre nós, não existe mais somente os levitas ministrarem, não existe mais somente algumas pessoas estarem ali ofertando a Cristo, não, mas Ele estendeu o seu chamado, a nação de sacerdotes a cada um de nós. Então o que o pecado fez é cancelado em Cristo Jesus, o escrito de dívida foi rasgado em Cristo Jesus, e existe um chamado nessa noite a cada um de nós: voltem ao jardim, voltem ao jardim. Voltem ao lugar que Cristo preparou para cada um de nós. Voltem ao lugar de comunhão com o meu Espírito, com o Espírito de Cristo. Voltem ao jardim. Voltem, deixa Ele plantar no teu coração árvores frutíferas. Deixa Ele fazer uma aliança contigo. Deixa Ele te chamar para avançar. Deixa Ele te tornar frutífero. Há um chamado nessa noite, meus irmãos. Queria pedir que meus irmãos ficassem de pé, por favor.